Alimentação. Você tem alguma dificuldade de alimentar o seu filho? Teu filho é aquele danadinho que não gosta de comer nada que é saudável. Você coloca as saladas na mesa, os legumes, e eles não gostam, só gostam daquilo que engorda, só gostam de comer porcaria, só bobageira. Pois é, você precisa largar tudo que está fazendo agora, parar para ouvir agora a nossa entrevista, a nossa conversa com a Tieme, ela que é psicóloga e vai dar dicas importantes para vocês que são pais e estão nessa fase com os seus filhos. Tieme, essa fase de estar cuidando da alimentação do filho, às vezes deixa os pais principalmente as mães, né, de cabelo em pé, porque tem aquele desespero, meu filho não come, ou então meu filho só quer comer o que não pode. Como lidar com a alimentação e fazer com que os filhos tenham uma alimentação balanceada? Primeiro, Rose, a mãe tem que aprender a lidar com a ansiedade dela. O desespero dela, que a criança coma mais ou que a criança coma melhor, influencia muito. Então, se a criança perceber esse desespero da mãe, ela vai acabar usando isso a favor dela e aí fica mais difícil ainda alimentá-la bem, né? Mas a questão é, primeiro os pais têm que dar modelo. A criança não vai comer coisas que os pais não comam também. E os pais também têm que tomar cuidado, né? Principalmente a gente tem que excluir as questões físicas. Então, primeiro no pediatra, né? Tem alguma alergia à lactose, tem algum problema com algum tipo de alimento, algum problema, então primeiro a gente tem que excluir todos os problemas físicos. Não tem nenhum, a gente vai procurar o psicólogo para ver o que está acontecendo. E depois, não tem aquela situação que os filhos, mesmo que comam um pouco, talvez ele coma o suficiente e não precisa haver um desespero? Porque às vezes a gente, meu filho não come, fica preocupado, dá aqueles remédios fortificantes para abrir o apetite, daí o filho começa a comer demais, daí engorda, fala, e agora para emagrecer meu filho? Quer dizer, aquela ansiedade que os pais têm, né? A gente tem que pensar no que é qualidade. Se a criança comer pouco, mas ela comer algo que seja de qualidade, é muito melhor do que ela comer chocolate. Então, uma vez eu vi um pai falando, ela não quer comer, daí eu dou chocolate que pelo menos alimenta. Não, pai, não supre as necessidades. Aí a criança começa a ficar doente mesmo. Então, e não adianta dar muitas vezes esses, né, remedinhos que aumentam o apetite, porque a criança vai sentir fome, só que se não tiver uma reeducação alimentar, ela vai continuar comendo bobagens. Não adianta. Então, a questão é reeducação alimentar. O que eu sugiro sempre? Por exemplo, na hora do almoço, coloca o almoço no prato, né? Coloca comidas saudáveis e deixa a criança, não fica forçando, come, vamos comer esse daqui, né? Então, o desespero dos pais agrava a situação. Tá ali, a criança não quer. Tudo bem, filho. O seu pratinho está aqui para a hora que você sentir fome. Isso no almoço ou no jantar. Por exemplo, no jantar, o que acontece muito até depois do almoço? A mãe tirou tudo. Quero chocolate, estou com fome. Não, seu pratinho está aqui. Se você quiser comer, é isso aqui que você vai comer. E aí é que a gente fala que tem que controlar a ansiedade dos pais, porque se os pais entrarem em desespero, que essa criança passe fome, elas vão dar qualquer coisa. Então é necessário, infelizmente, que às vezes a criança sinta essa necessidade de comer, ela perceba que o pai não vai dar, que a mãe não vai dar o chocolate ou o biscoito, para que, é só isso que eu vou ter para comer. Aí ela volta pro pratinho. Mas caso contrário, mas vai dormir sem comer nada. Aí a mãe vai dar o leite. Aí o leite sacia, né? O inverso acontece também quando o filho às vezes come de uma forma errada e acaba ficando obeso, o que é muito comum nessa era do fast food, de uma alimentação errada, peso a mais. Sim, e aí eu ouço, mas ele come escondido, ele come chocolate, ele come bolacha. Aí eu pergunto, mas por que é que tem isso na sua casa, então? Né? Então, se não pode comer ou se não é adequado, então não tem que ter em casa. Lógico, a gente, de vez em quando, sente vontade de comer um chocolatinho, uma bolacha recheada, mas aí você vai lá caminhando até o mercado, compra, come um pouquinho, né? Agora, se você tiver à disposição em casa, não há necessidade. Dá vontade, vai lá e come.
E aí geram os problemas de obesidade, crianças hoje com índices altíssimos de colesterol, triglicérides, né? Tá muito grave. Então a gente tem que controlar assim. Não adianta ter em casa, eles vão comer mesmo. E a introdução de alimentos saudáveis deve acontecer bem cedo, quanto mais cedo melhor, porque daí o paladar da criança já vai se acostumando aos alimentos saudáveis, como as saladas, né, as verduras, os legumes, as frutas. Quanto mais cedo, mais provável que essa criança tenha uma alimentação balanceada, quanto mais cedo for feita essa introdução. Sim, se isso for apresentado de uma forma natural para a criança, se a família tiver esses hábitos, vai ser natural. Então, é o que eu sempre falo, né? Ah, mas a criança não está comendo, tá? Mas ela já tem dentes, então toma leite até uma certa idade. Depois é necessário que comece a se introduzir um outro tipo de alimento, porque os dentes são para mastigar. Então não é só mais o leite que satisfaz, precisa de algo a mais. E se tiver uma alimentação balanceada em casa, isso vai ser tudo automático, porque aí o que é que vai ter para a criança? Um suquinho natural para ela, ao invés de refrigerante, um chá natural na chuquinha. Então, frutas, uma sopinha de legumes diferente de um miojo. Então, naturalmente vai se introduzindo. E eu trabalhei muito com nutricionista, e eu me falando dessa questão do paladar, né? Que o paladar se adapta muito mais fácil e rapidamente a gorduras e açúcares. Então, introduzir uma alimentação saudável na vida da criança é muito mais difícil depois de um certo tempo. Mas se ocorrer naturalmente, né? Não tem problema.